Salmos 119, 105. Diz assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Na versão corrigida da Bíblia, que é a versão clássica mais antiga, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor, por nós estarmos aqui nesta noite. Senhor, obrigado por este dia de domingo, que tem sido um dia muito especial na vida de todos nós. Pela manhã que tivemos aqui na tua presença, pelos ensaios, Senhor, que foram momentos de comunhão, de celebração em tua presença, pelos louvores que nós ouvimos nesta noite e a palavra introdutória desta reunião. E quero pedir, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, toma a tua igreja em tuas mãos. Senhor, unge os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir com atenção a tua palavra. E permita-me, Senhor, poder falar nesta noite à tua igreja sobre este tesouro incomparável que é a tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Podemos assentar. Eu quero começar a pregação desta noite contando uma ilustração para vocês. Um certo homem decidiu visitar uma família que morava numa região rural e ali permaneceu durante todo o dia até tarde da noite. Quando ele percebeu que as horas estavam avançadas, a escuridão já tinha tomado toda aquela região, ele então se preparou para ir embora. E na hora que ele está saindo daquela casa, o dono da casa dá àquele homem uma lanterna com as seguintes recomendações. Ele diz assim para o homem: para você saber o caminho da estação do trem, siga em direção àquela luz bem distante que você está enxergando. A lanterna que eu te dou, ela vai te auxiliar no caminho, para que você não tropece, para que você não caia em nenhuma vala, para que você não pise em nenhum animal peçonhento. Esta lanterna que eu te entrego, ela dará a você luz suficiente para cada etapa desta jornada. Mas lembre-se disto: a luz distante, a luz da estação, é que te indicará o caminho a seguir. Queridos irmãos, a palavra de Deus, com base neste verso que nós acabamos de ler, ela é como esta lanterna que o homem entregou ao seu convidado. Ela ilumina a nossa vida a cada etapa. Ela impede que os nossos pés venham tropeçar no caminho. A palavra de Deus, como lâmpada, como uma lanterna que ilumina a nossa volta, ela torna tudo visível e evita que cometamos alguma falha, que soframos com algum perigo no caminho. E a palavra de Deus, como a luz que está distante, ela revela para nós o que está à nossa frente. O seu caminho pode parecer escuro quando você olha à distância, mas a luz da palavra de Deus vai te orientar e vai te guiar no caminho certo. A palavra de Deus, ela é muito preciosa. Eu estava nesta semana meditando um pouco sobre a palavra e pedindo a Deus algo que eu pudesse compartilhar com vocês. E de repente eu me deparei com tantos tesouros neste livro que é a palavra de Deus,
que a palavra que veio ao meu coração foi o versículo 105 do Salmo 119. Porque a palavra de Deus, ela é o sinal do amor e da misericórdia de Deus para com os seus filhos. Este livro que muitos carregam quando vêm ao culto, outros na forma digital, não importa. As palavras que estão inseridas neste livro são uma demonstração da graça de Deus em favor do seu povo. É através destas palavras que nós temos acesso ao conhecimento sobre Deus e podemos então nos identificar com Ele, com a sua vontade. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós estamos estudando sobre o próprio Deus. Quando nós declaramos o nosso amor, a nossa devoção ao que está escrito, nós estamos declarando o nosso amor a Deus. Ou seja, a palavra é a expressão do próprio Deus, porque Deus é o centro da sua palavra. Vejam bem, queridos, vamos pensar um pouco juntos aqui nesta noite. Qual é o tamanho de Deus? Eu não sei se alguém já teve esta curiosidade de parar por um momento para refletir sobre o tamanho do seu Deus. Vejam que Deus é tão grande e nós não podemos conhecê-lo na sua forma, a menos que Deus se revele para nós. A Bíblia diz que Deus é tão grande, segundo Paulo em sua carta a Timóteo, no capítulo 6:16, Deus é tão grande que nós não podemos vê-lo ou tocá-lo, porque Ele está presente em todos os lugares. E mesmo assim, Ele se revela a nós. Deus se mostra Senhor, Deus se mostra Salvador por meio da sua palavra. Ela é verdadeiramente a luz para os nossos caminhos. Através da palavra de Deus, nós passamos então a conhecer a Deus, porque a palavra, ela fala sobre Deus. A palavra fala sobre a sua glória, e é interessante que Deus, sendo tão grande, tão tremendo, de maneira que nós não podemos enxergá-lo em sua forma real, mas mesmo assim, Deus usa de sua palavra numa linguagem limitada como a nossa, simplista, imperfeita, e nos permite conhecê-lo através das Escrituras. Por meio da palavra, Deus se comunica com nós. Por meio da palavra, nós descobrimos que Deus nos ama. Portanto, queridos irmãos, quando nós abrimos este livro e começamos a meditar nesta palavra, ele é mais do que apenas alguns escritos, é mais do que algumas manchas de tinta num papel. Quando nós lemos audivelmente esta palavra, ela é muito mais do que o som que nós ouvimos. A palavra de Deus, ela é vida, a palavra de Deus é poder. Portanto, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra de Deus, vejam bem, ela assume a sua forma visível, ou seja, ela se torna uma revelação tangível de Deus a nós. Embora não possamos ver Deus, nós podemos, através deste livro, conhecer a Deus. É somente através da palavra. E aí, quando nós começamos a meditar na palavra, nós temos a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1, a palavra que se fez carne, que habitou entre os homens e que revelou a glória de Deus a nós. Esta é a palavra de Deus. Ela é um ato maior da vontade e da misericórdia de Deus, que deseja falar conosco. Porque depois que
A humanidade caiu no jardim do Éden. Deus continuou se revelando. Deus continuou falando à humanidade de muitas maneiras. E neste tempo que nós estamos vivendo, Deus fala conosco através da sua palavra. Quem já ouviu aqui a voz de Deus através desta palavra, dá um glória a Deus aí. É através desta palavra. Vejam bem, por meio desta palavra escrita, nós conhecemos, eu vou repetir para você entender, por meio desta palavra escrita, nós conhecemos a palavra viva, que é Jesus. Ou seja, se nós queremos realmente saber quem é Deus, se nós queremos conhecer acerca de Deus, nós precisamos ler as Escrituras Sagradas. Porque nela nós vamos encontrar a pessoa de Jesus, que é a máxima revelação do amor de Deus à humanidade. Alguém vai dizer assim, mas por que precisamos da palavra de Deus escrita? Deus pode falar de muitas maneiras. Deus pode se revelar de muitas maneiras. Há quem diga que em outros tempos, em outras épocas, Deus se revelou à humanidade de outras formas, e muitas vezes apenas através da palavra oral, ou seja, não havia a palavra escrita. E alguém pode até dizer assim, os crentes, de certa forma, parecem fanáticos, às vezes até uma forma de idolatria em relação a este livro, que é as Escrituras, porque eles carregam este livro como se fosse a palavra de Deus. Mas de fato ele é a palavra de Deus. E a razão porque esta palavra hoje, ela se revela a nós através da escrita. Vejam bem, queridos, Deus poderia continuar falando conosco de outras maneiras. Mas sabe por que Deus fala através da palavra escrita? Vamos pensar um pouco. As pessoas são vaidosas. As pessoas muitas vezes são movidas pela sua própria ganância, pelo seu próprio interesse. Ou seja, imagine vocês se a palavra de Deus transmitida para nós, ainda nos dias de hoje, fosse apenas oralmente, ou seja, não fosse escrita. Você consegue imaginar o quanto a palavra de Deus se estendeu e avançou pelo mundo? Quantos bilhões de pessoas que conhecem esta palavra, se ela não fosse escrita, se ela fosse apenas dita, você já imaginou qual o tamanho da confusão que seria? Cada um ouvindo uma palavra, cada um interpretando a palavra à sua maneira, cada um procurando usar de seus próprios esforços para, de repente, corromper aquilo que ouviu, para tentar deturpar aquilo que ouviu. Mas aí o Senhor nos permite, nesse tempo, poder ouvir a sua palavra através da escrita. Se Deus não tivesse deixado a sua palavra escrita, se Deus ainda estivesse falando com a humanidade apenas oralmente, seja lá através dos anjos, através dos profetas, ou imagine ainda se fosse diretamente, individualmente a cada pessoa, certamente haveria uma dificuldade muito grande para as pessoas entender, para compreender a palavra, e ela poderia ser deturpada. Mas quando a palavra é escrita, e o nosso Deus, na sua sabedoria, Ele conhece todos os tempos, todas as eras. Quando a palavra é escrita, ela também é conservada. Ela é mantida na sua integridade, ainda que existam pequenos erros de tradução linguística. Mas quando existe alguma dúvida em relação ao que está escrito, os mais estudiosos vão pesquisar a palavra, vão se aprofundar na palavra e vão descobrir nos escritos originais o que ela verdadeiramente quer dizer. Então, por isso a palavra escrita é tão importante em nosso tempo. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer.
Quantos de vocês que estão aqui hoje, que se lembram da mensagem que foi pregada domingo passado? Não precisa levantar a mão, não. Quantos se lembram? Você consegue lembrar de cada palavra que foi dita domingo passado, durante 50 minutos de pregação? Você consegue lembrar de cada detalhe da pregação que foi pregado domingo passado? Ainda que você se lembrasse de tudo, há uma outra pergunta: aquilo que você se lembra, aquilo que você entendeu, está correto? Foi exatamente aquilo que o pregador disse? Eu vou voltar um pouquinho mais, aliás, vou adiantar um pouco o tempo. Você lembra o que o presbítero Hélio pregou agora há pouco aqui? Cada palavra que ele disse na introdução do culto? Você lembra de cada detalhe? Veja, ainda que você lembre, se você pegar duas pessoas que ouviram a mesma palavra e colocar essas duas pessoas no mesmo ambiente e perguntar para elas o que vocês ouviram, vocês vão ver que haverá duas versões. Porque nós não temos essa habilidade de memorizar detalhes daquilo que nós ouvimos. Então você imagine se a palavra de Deus tivesse continuada, sendo anunciada apenas oralmente. Qual evangelho você estaria ouvindo nos dias de hoje? Então vejam, tem um outro detalhe. Quando nós ouvimos uma informação de alguém, uma palavra de alguém, e nós não gostamos daquilo que nós ouvimos, a nossa mente ela cria um bloqueio. A gente simplesmente ignora aquilo que não queremos ouvir. Não é muito diferente com a palavra de Deus. Se nós apenas nos limitarmos a ouvir aquilo que não nos interessa, que não nos agrada, nós podemos bloquear em nossa mente. Nós podemos tirar, podemos esquecer da nossa mente. Mas lembre-se disso, que ainda que alguém queira subtrair o que está na palavra de Deus, a escrita é a prova cabal da revelação de Deus à humanidade, não tem como esconder. Ainda que alguém diga assim, eu não me lembro de ter lido isso na Bíblia, sempre haverá alguém que vai como uma lâmpada acesa iluminar a mente daquela pessoa e dizer, está escrito. Portanto, queridos, Deus nos deu em sua vontade e misericórdia a sua palavra escrita, para que nenhum de nós venha dizer que não a ouviu, para que nenhum de nós venha alegar desconhecimento da palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos ter respeito à palavra do Senhor. Quando nós estamos lendo, quando nós estamos meditando nesta palavra, Deus está se revelando a nós pela sua palavra. Tem muitas pessoas que têm comichões no ouvido quando ouvem a palavra. Tem muitas pessoas que ficam inquietas quando ouvem uma exposição bíblica, porque preferem muitas vezes ouvir outras palavras que não seja a palavra de Deus, mas que nós possamos nesta noite dar o devido valor à palavra do Senhor, como declarou o salmista, ela é a luz para nossas vidas, ela nos ilumina em toda a nossa jornada e nos leva rumo à estação certa, ao céu, ao reino, à glória de Deus. Queridos, a palavra, ela é inspirada por Deus. Se ela não fosse inspirada, nós não poderíamos conhecer a Cristo como Ele é revelado na sua palavra. Nós não saberíamos do plano de redenção de Deus para salvar a humanidade que está nas Escrituras. Nós não saberíamos como agradar a Deus se nós não tivéssemos a palavra. Então vejam bem, a palavra ela é inspirada por Deus. E Paulo lá em 2 Timóteo 3, 15 a 17, ele fala sobre 4 utilidades da palavra,
que é importante para nós. Primeiro, a palavra ela é importante porque ela nos ensina a verdade. Você quer conhecer a verdade sobre Deus? Vai para a palavra. A palavra, ela também condena toda forma de erro. Então, quando nós estamos expostos à palavra, ela mostra aonde estão as nossas falhas e ela nos leva à correção. A palavra corrige todas as faltas que cometemos. Ela nos ensina o caminho que devemos seguir e nos instrui acerca daquilo que é justo, como viver uma vida correta diante de Deus. A palavra de Deus é luz e por isso ela pode ser compreendida. É claro que existem alguns livros na Bíblia que são de difíceis compreensão, alguns textos que às vezes as pessoas leem e não conseguem ter uma revelação clara naquele momento sobre determinados versículos. Mas, queridos, vejam bem que independente de algumas dificuldades que um ou outro pode ter, a palavra de Deus, ela é clara quando o assunto diz respeito à salvação, ao perdão, ao amor de Deus, quando a palavra diz respeito a como devemos seguir o Senhor e fazer a sua vontade. E ela é tão clara, queridos, que até mesmo crianças podem entender a palavra de Deus. Os pais nunca devem dizer que não vão levar seus filhos à igreja porque criança não compreende o que está sendo pregada. Os pais nunca devem ignorar, trazer os seus filhos para uma escola bíblica dominical, porque as crianças, elas têm a capacidade de compreender a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é viva, e por ela ser viva, a palavra do Senhor, ela pode ser compreendida por qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer cultura. Mas tem um detalhe importante que nós precisamos entender. A compreensão, a clareza da palavra de Deus, como o salmista diz aqui, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Esta clareza da palavra de Deus, ela só é possível para os crentes. Aí alguém vai dizer assim: uau, eu faço parte de uma igreja, então eu já entendo toda a Bíblia. Não confunda membro de igreja com crente na palavra de Deus. Somente aqueles que creem na palavra do Senhor. As pessoas descrentes em relação às Escrituras, elas não conseguem compreendê-la. E você quer saber por que as pessoas não conseguem compreender? Porque as Escrituras falam sobre Deus. E se a pessoa não crê em Deus, como que ela pode compreender a linguagem de Deus, a revelação de Deus? Portanto, as Escrituras é para quem crer, porque elas falam sobre Deus e elas são discernidas espiritualmente. Alguém pode até dizer assim que não consegue enxergar determinadas verdades espirituais nas Escrituras quando a lê. Mas vejam bem, quando alguém não consegue enxergar essas verdades, o problema não está na Bíblia. O problema está muitas vezes na mente e no coração enegrecido dos descrentes. Porque aquele que não crê, ele não consegue ter acesso a esta luz da palavra, que é a revelação de Deus neste livro. Vejam bem, queridos, para nós compreendermos a palavra de Deus, eu não sei se hoje você teve a oportunidade no decorrer do seu dia de ler algum texto da Bíblia. Eu não sei se hoje você dedicou pelo menos 5 minutos do seu dia, das 24 horas que você tem, se você dedicou 5 minutos para ler um versículo da Bíblia. Mas vejam bem, quando a gente lê a palavra, nós só vamos poder ter esta luz que o salmista está se referindo, se nós nos achegarmos a ela com a mente e o coração aberto. Ou seja, nós não podemos simplesmente pegar a Bíblia e abrir aleatoriamente, procurando alguma coisa que a gente acha que é interessante para enviar para alguém, ou mesmo para servir de horóscopo espiritual para o nosso dia.
Nós precisamos ler a Bíblia como revelação de Deus. E para isso o nosso coração precisa chegar aberto a este livro. A nossa mente precisa estar iluminada pelo Espírito Santo, para que quando nós abrimos este livro para ler as suas palavras, sejamos capazes de ouvir a voz de Deus falando conosco. Se você ainda não fez isto hoje, eu quero te convidar, quando terminar esta reunião, você chegar em casa, antes de você dormir, abra a tua Bíblia e fala: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor fale comigo. Então deixe o Espírito iluminar a tua mente, abra o teu coração e você vai ouvir a voz de Deus falando audivelmente a você através da sua palavra. Você não precisa ligar para o profeta e dizer: alô? E aí, vaso, tudo bem? Tudo bem? Você tem uma palavra de Deus para mim? Você não precisa sair da reunião de culto da sua igreja e a caminho da sua casa passar, ver uma outra igreja aberta e falar assim: deixa eu entrar aqui porque lá Deus não falou comigo. Se você quer ouvir a voz de Deus, aqui está a sua palavra. Ouça o que a palavra do Senhor está te dizendo. Quando você está em dificuldade, quando você está precisando de força, quando você sente medo, ou às vezes quando você precisa encorajar alguém, você precisa dar uma palavra de consolo para alguém, você precisa dizer para alguém que Deus o ama, a Bíblia é a luz para te guiar. A Bíblia é a luz que vai te mostrar o caminho para sair da dificuldade. O caminho, a Bíblia vai te mostrar o caminho para você perder o medo. A Bíblia vai te mostrar o caminho para te encorajar a tomar decisões importantes na tua vida. A Bíblia vai te dar palavras para que você possa chegar a alguém que está precisando ouvir algo da parte de Deus e você dizer para esta pessoa alguma coisa. Ou seja, a palavra de Deus, ela está junto de você. Você só precisa se apropriar desta palavra e deixar o Espírito Santo revelar o que Deus tem para te dizer. Queridos, esta palavra é tão preciosa que se cada um de nós aqui nesta noite pegarmos o mesmo versículo da Bíblia e ler e pedir ao Espírito Santo uma orientação acerca daquele versículo, ele vai dar para cada um uma revelação individual, personalizada, porque Deus trata conosco desta maneira. A palavra de Deus, ela é tão importante que ela pode te conduzir ao sucesso na vida. Ela te ensina por onde você tem que caminhar. A palavra de Deus, ela te ensina o que você deve dizer em determinadas situações. A palavra de Deus, ela te ensina como você deve fazer para agradar a Deus. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse para Josué: Josué, estuda este livro dia e noite, se esforce, faça de tudo para você viver o que está escrito neste livro, porque se você for capaz de meditar neste livro dia e noite, se você for capaz de entender o que está escrito neste livro, o Senhor falou para ele: tudo irá bem na tua vida e você terá sucesso em tudo o que fizer. A palavra do Senhor, ela nos ensina sobre o amor que produz o perdão. Teu coração está amargurado, amargurada. Você não consegue liberar o perdão a alguém que te magoou, pois a palavra do Senhor, ela te ensina acerca do amor, como desenvolver o verdadeiro amor que vem de Deus, que procede de Deus, que te capacita a perdoar alguém que tenha te ferido. A palavra de Deus, ela te ensina. E se necessário, ela também irá te repreender sobre pecados que você venha a cometer. Não tenha medo de ler a palavra do Senhor, porque se alguma coisa estiver fora de direção na tua vida, a palavra de Deus irá expor os teus pecados para você, não para te destruir, mas para te conduzir ao caminho da vida. A palavra,
ela guia as pessoas humildes, ela mostra o que é correto, ela é viva, ela é eficaz. Paulo escreve, ou melhor, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 e 13, se não me engano. Ele diz assim que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela penetra no mais íntimo das pessoas. Ela vai até onde há divisão entre a alma e o espírito e julga os desejos da pessoa. Não há nada que se possa esconder da palavra de Deus. E quando ela entra, ela vai de encontro às necessidades mais profundas da tua alma e renova a tua vida na presença do Senhor. A palavra de Deus, ela abençoa quem a recebe. Jesus disse lá em Mateus 11, 28, bem-aventurados são vocês que ouvem a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e obedecem a palavra do Senhor. Vamos voltar para o texto inicial. O salmista, nos versos 105 até o 112 do Salmo 119, ele demonstra nesses poucos versos o amor que ele tem pela palavra de Deus. O salmista, nesses poucos versos, ele classifica, ele vê a palavra de Deus como uma luz. O salmista estava cercado por inimigos, por adversários. Alguns estavam querendo prejudicá-lo. O salmista, ele se vê como se estivesse num vale escuro, sombrio. O salmista, ele olha para os lados e não vê ninguém capaz de ajudá-lo. Mas de repente, ele olha para a palavra de Deus. E esta palavra lhe traz segurança. Ele vê a palavra de Deus como uma lâmpada que, na medida que ele vai caminhando, ela vai iluminando os seus passos, vai orientando no caminho para que ele não tropece e não caia em nenhuma armadilha do inimigo. Queridos, o salmista reconhece que esta palavra, ela é uma ferramenta poderosa e ela é útil em nossa caminhada de fé. A Bíblia, ela é um livro multifuncional. Tudo o que você precisa, tudo, em qualquer sentido, em qualquer área da tua vida, tudo o que você precisa, o que você quer fazer, decisões que você quer tomar, coisas onde você quer empreender, mudança de vida, tudo você encontra na palavra de Deus. Vamos pegar alguns exemplos no Salmo 119, se não me engano são quase 200 versículos. Vamos meditar cada um desses versículos um pouco. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Eu vou pegar 10 versículos apenas. Olha o que o salmista fala sobre a palavra de Deus e a sua utilidade para a nossa vida. Ele diz assim que a palavra de Deus acalma o coração cansado e desanimado. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, ou como você está no momento em que nos assiste agora. Teu coração está cansado, está desanimado. Olha o que o salmista diz: eu pus a minha esperança nas tuas promessas. Onde estão as promessas? Na palavra de Deus. Ela acalma, ela traz refrigério. O salmista diz que ela alimenta o nosso espírito. No versículo 103 ele fala assim: como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Ou seja, a palavra de Deus para o salmista era um alimento poderoso que revigorava as suas forças, tanto físicas quanto espirituais, para continuar servindo a Deus em seu propósito. Terceiro, ela torna as pessoas sábias, independente da idade. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês que são mais jovens. Nunca se sinta diminuído diante dos outros. Se você tem a palavra de Deus em teu coração, saiba desta verdade: a palavra pode te tornar um jovem sábio.
Uma criança sábia pode te tornar um adulto sábio, independente da idade. O salmista diz assim: eu tenho mais sabedoria do que os velhos. Sabe por quê? Porque eu obedeço a tua palavra. Oh, glória a Deus! O jovem que se apropria da palavra de Deus, ele vai para o colégio, ele vai para a universidade, ele vai para o trabalho, ele vai para os seus amigos, os relacionamentos, encontros sociais. Mas ele vai municiado da palavra de Deus, a palavra que dá sabedoria. E quando alguém tenta introduzi-lo no caminho do erro, ele não cai. Sabe por quê? Porque ele conhece a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos preenche com os seus louvores. O salmista, no versículo 62, ele fala assim, que por causa da tua palavra, dos ensinamentos de Deus, eu me levanto no meio da noite só para te louvar. Uau, glória a Deus! Você consegue imaginar esta cena? O salmista estava lá dormindo e de repente ele desperta no meio da madrugada e ele começa a lembrar da palavra do Senhor, dos feitos de Deus. E o salmista se levanta e pega a sua harpa e começa a salmodiar, começa a cantar e adorar ao Senhor. A palavra te enche de louvores. Ele diz, ela te protege, evita que você caia em tentação. No versículo 29, o salmista está pedindo uma coisa para Deus. Sabe o que? Deus, ensina-me a tua lei. A lei que está na tua palavra. Senhor, eu quero aprender a tua vontade. Ele diz, não me deixes seguir o caminho errado. Quem conhece a palavra de Deus não fica confundido. Quem conhece a palavra de Deus, irmãos, eu já disse isso aqui algumas vezes, vou repetir mais uma vez. O crente que é cheio do Espírito Santo, que tem a palavra no seu coração, ele é ruim até para pecar. Porque quando ele pensa em fazer alguma coisa errada, a palavra acende, a luz acende na sua consciência e ele para. E ele retrocede, porque a palavra lhe dá sabedoria e não lhe deixa cair em tentação. A palavra orienta o jovem sobre o melhor caminho. O salmista, meditando na palavra, no versículo 9, ele lança uma pergunta para Deus: Senhor, como o jovem pode conservar puro a sua vida? Como que um jovem no século 21, em um mundo onde os valores estão deturpados, como que um jovem pode manter a sua vida pura? E Deus responde ao salmista pela sua palavra e diz, é simples, é só obedecer o que está na palavra. A palavra do Senhor, ela nos conscientiza sobre o melhor caminho. O salmista diz assim, eu tenho pensado ultimamente na minha maneira de agir. Você tem pensado sobre isso? Como você tem andado, o que você tem falado, como anda o teu caminho? O salmista diz, eu tenho pensado na minha maneira de agir. E aí ele diz para o Senhor, e eu te prometo uma coisa, seguir os teus ensinamentos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, como uma lâmpada, ela te permite enxergar onde você está pisando. O salmista disse, certa ocasião, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, como uma lâmpada, ela vai te mostrando cada estágio da sua caminhada. E como uma luz, ela mostra para você o que está na sua frente. Você não anda equivocado. Porque quando você olha para a palavra, você vê as promessas de Deus que estão sobre a tua vida e você começa a enxergar bem de longe a palavra do Senhor te orientando no caminho certo. Queridos, nós estamos vivendo tempos de trevas. O mundo está numa escuridão total. Há um sentimento muito grande de intranquilidade, de segurança, ou melhor, de insegurança. Nós estamos vivendo uma época de instabilidade no mundo.
Daniel enxergou os tempos futuros e disse assim que as pessoas andariam de um lado para outro, procurando o conhecimento. Nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas estão buscando de alguma maneira encontrar Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz, que quem anda na escuridão não sabe para onde vai. As pessoas estão perdendo, ou melhor, estão perdidas, estão entrando em lugares e mais lugares, buscando ali e acolá, encontrar uma palavra. E Jesus falou assim: mas aqueles que estão na luz, que creem na luz, eles vivem na luz. É nesse ambiente de escuridão, e eu gostaria que vocês se colocassem em pé, em que as pessoas estão caminhando sem rumo. Jó, no capítulo 12, versículo 25, fala que as pessoas caminham como se fossem bêbados, sem equilíbrio, diante de toda essa escuridão que cobre o mundo. Nós precisamos de uma luz poderosa para iluminar o caminho das pessoas. A palavra de Deus, ela pode te iluminar a tua família, iluminar você na sua vida profissional, pode te iluminar na sua vida ministerial. A palavra de Deus pode iluminar o seu caminho na vida sentimental. A palavra de Deus pode te iluminar o caminho em qualquer área da sua vida. Ela nos impede de tropeçar na escuridão, de cair no erro. Paulo diz assim que antes de conhecermos a Deus, nós também estávamos na escuridão. Mas uma vez que aceitamos o Senhor, nós passamos a viver na sua luz. E ele fala assim que esta luz, ela produz uma grande colheita. E aí ele fala de 3 coisas: uma grande colheita de bondade, de honestidade e de verdade. Viva na luz, ande na luz, não deixe que as trevas te dominem. João capítulo 3, versículo 20 e 21. Os que fazem mal odeiam a luz, fogem dela, mas os que vivem de acordo com a verdade, que é a palavra, eles procuram pela luz, porque eles querem ser vistos. Que a palavra de Deus seja uma lâmpada na tua vida todos os dias, que ela seja uma luz que te guia no caminho certo, para que você possa chegar ao porto seguro. Louvemos ao Senhor.